Bem, galera, hoje tá um solzinho, mesmo sendo julho, o que acalenta muito meu coração, porque eu gosto de calor, gosto de verão, e aquele frio tava me deixando muito triste. Mas enfim, eu tô aqui iniciando mais um vlog, agora vai ter alguns barulhos, talvez a câmera dê uma tremidinha porque eu tô um pouco atrasada. Então eu vou falar com vocês enquanto eu arrumo a minha mochila pro dia de hoje. Seguinte, estamos em julho. Julho geralmente é um mês de férias, então acaba sendo um mês um pouco mais livre. Só que como eu trabalho em estúdio de dança, acaba que cada estúdio tem o seu calendário. Então, alguns estúdios entraram em recesso, alguns estúdios entraram de recesso. Criança entra, mas adulto não. E tem estúdio que não entra em recesso, que continua tendo aula. E eu, atualmente, tô trabalhando em 3 estúdios e cada um é um caso. Então, a aula que eu costumo dar de segunda-feira, eu não tô dando porque a gente tá em recesso. As aulas que eu costumo dar de quinta e sábado tá meio a meio. Eu tô indo só na quinta e no sábado não. E o outro estúdio que eu tô trabalhando agora, que é de quarta e sábado também, não entrou em férias, então eu tô trabalhando todos os dias, né? Quarta e sábado, no caso. E aí, tudo se torna uma grandíssima confusão, porque eu tento aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho livre pra conseguir fazer aula e pra conseguir estudar, pra conseguir fazer algumas coisas que quando eu tenho essas aulas eu não consigo. Então, por exemplo, de segunda-feira agora à noite, ao invés de dar aula, eu tô fazendo aula de gambu. E são só 3 semanas que eu vou fazer, porque são 3 semanas o recesso, mas eu não necessariamente tô descansando nesse momento. E aí também, fora outros trabalhos que acabam surgindo, então mesmo que julho seja um mês, na teoria, um pouco mais tranquilo, ele acaba não sendo porque sempre tem imprevisto, sempre tem coisas acontecendo fora do nosso controle. Então hoje é segunda-feira, dia 20 de julho. Eu tô um bom tempo sem gravar pra vocês. No caso, eu gravei muito desde quando eu voltei do Vietnã. Eu gravei muitos vlogs, muitas entradas de vlog, muitos takes de vlog. Porém, eu não conseguia terminar as coisas que eu tinha que fazer. Por conta de trabalho, por conta de outras demandas, eu acabei... Como posso dizer? Eu acabei demorando muito mais pra fazer as coisas que eu precisava e por conta disso, os vlogs que eu gravei, eles acabaram, que na verdade foi um vlog e meio mais ou menos, eles acabaram ficando tipo muito grandes e com conteúdo nenhum, assim, digamos. Porque eram vlogs mais focados na organização, mas ao mesmo tempo eu não conseguia concluir coisas, eu não conseguia dar check nas coisas e aí acabou que ficou um pouco vazio, sabe? E aí teve um dia que eu sentei assim na frente do computador e eu pensei, será que vale a pena eu me desgastar tanto editando esses vlogs, sendo que eu não tô muito feliz com eles porque não aconteceu muita coisa e eu vou acabar me sentindo um pouco estagnada? Então eu decidi meio que excluir aqueles takes e meio que dar uma pausa de mais ou menos uma semana e depois voltar a gravar de novo, que no caso foi semana passada. Então, a semana passada, que foi a semana que eu dei realmente start nesse vlog, e foi, na verdade, a semana que essa programação de aulas diferente começou, porque dia 6, na outra segunda, eu ainda tava dando aula, então semana passada foi que realmente começou essa programação de férias. Foi uma semana muito intensa de trabalho. Eu acabei dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aulas durante a semana, mesmo sendo uma semana de férias. Então eu trabalhei bastante. Eu fiz aula de gambu, fiz aula do programa de treinamento do meu amigo, fiz aula também do programa de treinamento da Juana. Eu também fiz 2 treinos da personal, então mesmo que eu tenha feito muita aula, mesmo que eu tenha dado muita aula, eu não parei de treinar o físico. Foi uma semana que eu consegui também organizar pelo menos as minhas... Não organizar, eu consegui ser um pouco mais firme com as minhas leituras durante o transporte público, porque eu não fiquei muito tempo em casa, então eu consegui ler bastante no trem no metrô, e depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E aí, uma coisa que eu comecei a fazer semana passada, que foi a primeira vez que eu fiz isso, eu acho, eu comecei a anotar de caneta verde embaixo do dia do planner. Então, por exemplo, aqui tem 2 anotações diferentes, uma pra cada dia, e aqui domingo tem outra. Eu anotei pequenas conquistas da minha rotina, que são coisas
coisas que ou eu perdi e eu tenho que retomar, ou são coisas que eu quero começar a fazer pra que a minha rotina melhore e pra que eu consiga não necessariamente ser mais produtiva, mas ter uma rotina de trabalho um pouco mais saudável. Então, a minha primeira conquista, que tá aqui anotada na semana passada, que também é o motivo de eu gravar esse primeiro take do vlog, que foi um grande checkpoint que eu tava há muitos e muitos meses tentando conquistar, foi que eu finalizei a escrita da minha mandala astrológica. Terminei de anotar toda a mandala, de redigir tudo que a minha... Nossa! Tudo que a minha taróloga... Então, eu terminei de escrever, terminei de redigir tudo que a minha taróloga me mandou. E aí eu fiz parcial. Eu escrevi um pouquinho sobre cada casa no meio do ano, pra depois escrever um pouquinho sobre cada casa no final do ano e ver o que aconteceu de tudo isso. Então, eu tava há muito tempo tentando terminar, porque pra mim é muito importante e me ajuda muito no sentido psicológico, mental, espiritual. Então, é uma coisa que, desde quando eu comecei, esse é o meu segundo ano com a mandala, eu não me arrependo, sabe? Tipo, a minha mandala de 2025 tá aqui no comecinho, aí no meio tem várias leituras que a minha taróloga fez, que ela faz pelo YouTube. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. E aí tem no final desse caderno a mandala de 2026, então tecnicamente eu também encerrei esse caderno. Eu fiz um pouquinho da mandala na segunda-feira, lá na Comuns, esperando a minha aula de Gambu, e aí na terça, antes de dormir, eu falei, não, tem que terminar a mandala, e aí eu fui lá e terminei a mandala. Então foi um checkpoint muito importante pra mim, porque era uma demanda espiritual, assim, que eu tinha comigo, e que eu tava sentindo necessidade de finalizar. Então já me deu muito uma tranquilidade poder terminar a mandala e poder guardar o caderninho ali e mensalmente voltar pra ela, ler o que eu escrevi e ler o que já tava escrito, né, pra cada uma das casas. Mas aí em dezembro eu vou voltar pra ela pra escrever as conclusões de cada casa, cada arcano e concluir esse ritual assim que eu sempre faço começo e final de ano. E aí, no dia seguinte, na quarta-feira, no dia 15, a minha conquista foi que eu tomei banho antes da meia-noite. Parece uma coisa muito pequena, mas desde 2024 a minha rotina de sono, ela tá muito caótica e eu não consigo arrumar ela. Tenho alguns poucos momentos em que eu consigo dar uma estabilizada, mas depois volta e eu volto a dormir 2, 3 ou até 4 da manhã. Então, realmente é uma coisa que eu tô tentando há muito tempo. E eu marquei porque foi realmente uma vitória, assim, sabe? Deitar na cama, já tomada banho, tipo 11h40. Então, eu fiquei tipo assim, caramba, consegui, hein? E aí eu fui lá e anotei. E aí, ontem, domingo, dia 19, eu escrevi, né? A minha conquista foi que eu fiz 2 marmitas ontem à noite. De novo, parece algo muito pequeno, mas às vezes eu enrolava e eu deixava pra fazer a marmita quando eu ia sair, e aí é toda uma função, e aí demora sempre um pouco mais, e eu acabava chegando atrasada. Então, no caso, eu já fiz a minha marmita pra hoje e a minha marmita pra quarta-feira, que são os 2 dias que eu vou comer no começo da semana, né, fora de casa. E mesmo que eu esteja um pouquinho atrasada agora, a marmita já tá pronta. Então, meio que tira de mim mais um caos, sabe? Mais uma aba aberta. Então, essa aba não tá aberta, porque ela nem precisou ser aberta. Então, eu já dei conta dessa demanda, dessa tarefa antes. E aí, eu espero fazer isso, continuar fazendo isso com firmeza e com consistência. Quinta-feira, eu também vou precisar de marmita, então eu acho que amanhã eu já vou fazer. Então, aí eu já consigo deixar estruturado as marmitas da semana toda. E aí, eu não vou ter essa dor de cabeça de manhã precisar fazer a marmita pra tarde. E essas foram as minhas 3 conquistas da semana passada. Eu gravei pra vocês de introdução de segunda a quinta, porque na sexta, sei lá, eu senti que eu não queria gravar, sei lá, não sei, eu acho que eu já tava, como tava na mesma rotina, sabe, de fazer a aula, depois comer, fazer outra aula, treinar, fazer alguma coisa, como tava meio que igual, eu não quis gravar na sexta, e no sábado eu dei 2 aulas, e depois eu voltei pra casa, me arrumei e fui pra uma festa, que foi assim, gente, não que seja o auge da minha semana, mas a última festa que eu fui foram as festas do Summer, em março. Então eu fiquei abril, maio e junho sem ir pra nenhuma festa. Então 3 meses sem festa, focando em trabalho, em rotina, tentando organizar as coisas. E aí eu acho que eu precisava
de um momento de descontração. Então, eu fui pra uma festa com uma amiga minha e lá eu conheci as amigas dela. E aí, da festa que durou a madrugada, o nome da festa era Gasolina, que é uma festa de reggaeton. A gente depois comeu McDonald's, a gente dormiu um pouco e de manhã, 9h30 da manhã, eu já tava de novo ali, já me deslocando, porque 10 horas eu me encontrei com as meninas do meu grupo pra gente fazer uma reunião. Então a gente foi até uma cafeteria fazer uma reunião e assim, gente, a cafeteria é linda, a comida é muito boa, eu quero voltar lá de novo e eu acabei não gravando nada porque, sei lá, eu acho que eu tava precisando desse momento sem gravar, então eu só vivi o fim de semana. E aí eu cheguei em casa mais ou menos umas 7h30, 8 horas da noite. Comi um pedacinho de abacaxi. Eu tomei banho e antes de dormir eu já comecei a lidar com uma outra demanda que tá há um bom tempo me assombrando, que é o final da revisão do livro 6 do coreano. Que assim, gente, é um caso que eu vou contar melhor pra vocês no próximo take, porque realmente demanda um pouco mais de tempo, mas me faltavam ontem 6 unidades, né, 6 capítulos pra fazer a revisão, e aí eu tinha parado no 6, né, antes de ontem, e aí ontem eu fiz o 7 e o 8, então me falta 9, 10, 11 e 12. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o 9 e o 10 hoje, o 11 e o 12 amanhã, ou se eu vou fazer todos hoje, ou enfim, eu não sei se eu vou fazer um por dia, mas a minha meta agora principal é conseguir resolver essa revisão do coreano que eu sempre fiz. Eu tenho de todos os livros e eu quero pelo menos finalizar o livro 6 dessa forma. Então essa é a minha principal meta da semana para esse vlog aqui com vocês. Bom, e por enquanto é isso. Esse é o nosso comecinho de vlog, então hoje é dia 20, segunda-feira, estamos começando uma nova semana. A minha previsão inicial de aulas é que eu dê 1, 2, 3, 4, 5 aulas essa semana, então já vai ser um pouquinho mais leve. E também, a princípio, sexta-feira e domingo eu não saio de casa, o que já é bem melhor, porque semana passada eu saí de casa todos os dias na semana. E além disso, né, o final de semana eu acabei dando uma virada, assim, e dormi bem pouco. Então, tendo 2 dias de casinha essa semana já vai me ajudar bastante. E é lógico que vocês vão me acompanhar nessa, então vambora, que eu tenho aula hoje e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Vocês estão bem? Hoje é sexta-feira, dia 17? Não é dia 17. Hoje é dia 24. 17 foi semana passada. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho. São mais ou menos umas 3h10, 3h15 da tarde. Hoje o dia tá bem chuvoso, tá totalmente nublado e tá garoando, chuviscando, esfriou bastante também. Então a gente só tá com a luz do quarto e fé. Bom, eu conversei com vocês na segunda-feira, que foi quando eu comecei esse vlog. Nem parece que foi segunda-feira, porque, sério, gente, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa na minha vida, que parece que eu vivi 3 meses em, 3 dias? Bem por aí. Mas enfim, esses últimos dias, eles foram bem cheios de coisa. Eu não sei se dá pra transparecer isso no vlog, mas assim, os meus dias são bem corridos. Segunda-feira foi ainda dentro do normal, mas terça-feira foi um dia estupidamente corrido, porque eu tive uma reunião para um possível trabalho, aí depois eu tive um treino, eu fui para outro estúdio, almocei, tive outro treino, aí eu tive uma pequena pausa ali, depois desse segundo treino do dia, aí eu terminei,
né, uma outra pendência que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. E aí depois eu tive que resolver coisa de trabalho. Depois eu tive uma outra aula de 1 hora e aí eu voltei pra casa. E aí na quarta também foi corrido, eu ainda tive gravação, né, na quarta-feira. Eu acho que, assim, da semana toda, terça-feira foi realmente o dia mais corrido pra mim. Segunda-feira foi no meu normal, né, corrido. Aí terça foi lá em cima, aí quarta voltou pro normal e aí quinta continuou esse normal. Só que no final, na quinta-feira, no final do dia, eu tava com a cabeça estourando de dor de cabeça. Eu tava, assim, realmente com enxaqueca. Eu cheguei em casa passando mal e eu precisava descansar. Era uma questão de realmente, foram dias muito corridos, eu não descansei sábado, não descansei domingo. Então, eu emendei uma semana na outra. Mesmo que tenha sido por lazer, ainda assim, o corpo sente, né? E aí eu não tive nenhum dia de descanso. E aí eu peguei segunda, peguei terça, peguei quarta, peguei quinta. E aí hoje, sexta-feira, calhou pra ser um dia que eu não saio de casa. Então, deixa eu ver há quantos dias eu tava saindo de casa. Aham. Gente, eu tô passada. Peraí. Gente, a última vez que eu fiquei o dia todo em casa, que eu não saí pra nada, foi no dia 16 de junho. Faz mais de um mês. Isso é o quê? Uns 40 dias que eu tô saindo de casa direto, todos os dias, e que eu, assim, todos os dias eu saio pra fazer alguma coisa? Eu tô chocada. Acho que foi por isso que eu colapsei ontem. Só por isso. Mas enfim, né? Hoje eu acordei bem tarde por conta disso. Eu acordei mais ou menos umas 10 horas. Então, meio que o dia ainda tá começando pra mim. Por ter ficado muitos dias saindo, né, todos os dias, eu não consegui nos últimos dias um tempo de foco pra organizar rotina, no sentido de lista que eu preciso atualizar, dar check em algumas coisas. Então, eu fiquei um bom tempo nisso aqui, hoje já. Também já organizei boa parte do meu financeiro e li um pouquinho de O Céu Entre Mundos, da Sandra Menezes. Eu já passei dos 70%, então eu vou terminar logo mais. E eu estou atualmente na página 129. Mas a minha grande pendência, a minha grande conquista dessa semana é que eu finalmente consegui concluir a minha revisão de gramática do último livro de coreano. Então, ela tá aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Até me bati com um fichário no rosto, porque ele é bem pesado. E assim, esse é um assunto um pouco delicado. Vocês já acompanham a minha jornada, né, com coreano já há alguns anos. Eu faço aula no Sejong Haktan, no Instituto Kim Sejong, aqui em São Paulo, que é na Paulista, no Centro Cultural Coreano. Tem alguns outros lugares do Brasil também. É um curso muito bom. Esse semestre, o último que eu fiz, eu completei 3 anos lá. Então, assim, gente, é doideira, tá? 3 anos no mesmo lugar, estudando, tendo essa oportunidade, porque é um instituto do governo coreano. E o último nível que eu fiz, que foi o nível do semestre passado, foi o nível 6. E aí, desde o nível 5, eu tenho tido um pouco de dificuldade com relação às minhas médias, né, nas provas. A gente sempre faz uma prova pra gente passar pro próximo nível. Se não passa, você repete o nível que você não passou. E aí, desde o nível 5, o meu nível de trabalho, né, a minha quantidade de trabalho tem aumentado com dança. E aí, eu acabo não tendo tanto tempo para me dedicar ao estudo da língua coreana. E além disso, eu acabo perdendo alguns dias de aula por conta de ensaio, por conta de show, por conta de apresentação. Então isso começou a acontecer no semestre retrasado, mas no semestre passado, que foi o último que eu fiz, a situação ficou absurdamente maior do que já era antes e ficou além do meu controle. Eu fui pro Vietnã, como vocês sabem, já tem os vlogs aqui no canal, e eu vou deixar o primeiro vlog aqui. Eu fiquei uns 12 dias, 15 dias viajando, se contar aeroporto, se contar todo o translado, né, de um país pro outro. E o coreano voltou quando eu estava no Vietnã. Então, quando eu voltei para São Paulo e eu já fui fazer as aulas, eu não tinha conseguido sacar dinheiro no dia para poder comprar a apostila. Então, eu não consegui comprar a apostila no primeiro dia de aula que eu fui. Eu ainda fiquei mais duas aulas, eu acho, sem conseguir a apostila. E só na quarta, eu acho, por aí. Eu fiquei umas 2 ou 3 aulas sem o livro, né, comigo. Então,
Quando eu cheguei, a turma já tava, tipo, no capítulo 3, capítulo 4. E aí, sem o livro, eu só peguei o livro quando a gente tava do 5 pro 6. E o livro tem 12 capítulos. Então, eu fiquei basicamente metade do livro, a primeira metade do livro, sem aula no começo e sem o livro quando eu voltei para as aulas. Então isso já me atrapalhou bastante, eu não consegui estudar tanto conteúdo da primeira metade e na segunda metade encheu de trabalho, encheu de show, encheu de apresentação. O que para mim é ótimo, eu pedi pro universo por muito tempo isso, sabe? Então eu nunca reclamei, mas ao mesmo tempo foi crescendo essa tristeza e essa possível chateação de que talvez eu não fosse passar porque eu não tava tendo tempo hábil para conseguir me dedicar o suficiente. Claro que o fato de eu estar muito viciada em Instagram, em tela, influencia, então eu reconheço que tem uma porcentagem minha aí no meio disso tudo, de que eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter me esforçado mais com antecedência, né, não esperar a prova chegar para poder estudar, mas isso acabou não acontecendo e essa parte, a culpa é minha. Mas também tinha muita coisa que eu não sabia porque eu não vi. Porque eu não vi, que eu não acompanhei, eu nem sabia. Meu cérebro não tava conseguindo raciocinar rápido. E aí, juntando tudo isso, né, na última prova, que foi a prova do nível 6 pro nível 7, eu não consegui passar. E o plus, né, da situação toda é porque o nível 6 já é muito difícil. O histórico é que a maioria da turma não passa de primeira. E isso aconteceu na turma anterior. Na turma que eu fiz agora, o 6, grande parte da turma era do semestre anterior que não tinha passado. Então, pouquíssimas pessoas passam. E junta isso com o fato de eu não estar tendo tempo, mais vício em tela, mais ter perdido boa parte das aulas, né? Seja faltando, seja sem o livro. Juntou tudo isso, eu não consegui dar conta e eu não consegui passar. E aí, eu tinha esperança de que a minha turma fosse continuar de quarta e sexta. Só que a gente recebeu um e-mail do Sejong avisando que teve uma reformulação na grade, né? Eles mudaram algumas turmas de dia e de horário. E aí a minha turma passou para o sábado de manhã, das 10 à 1 da tarde. O que seria lindo, maravilhoso, se eu não estivesse dando aula de manhã. Algumas pessoas tentaram entrar em contato pedindo para manter a turma de quarta e sexta à tarde, que era o que a gente estava acostumada, né, até a aula, mas não teve jeito. Então é muito provável que no segundo semestre desse ano eu não faça as aulas no Sejong Haktan, o que me deixa chocada e ao mesmo tempo estranha, porque eu tô há 3 anos fazendo aula no Sejong, então vai ser uma quebra pra mim muito doida, porque, sei lá, eu tava tão acostumada a ter aula de coreano toda semana, mas mesmo que eu não tenha aula, eu vou continuar estudando em casa. A revisão que eu acabei de terminar, né, que foi a minha conquista da semana, foi uma revisão de gramática. Então, todo capítulo tem 2 gramáticas, 12 capítulos, 24 gramáticas por semestre. E aí, eu tenho meio que umas folhinhas assim, como se fosse cardzinho, que eu faço de cada gramática. Então, eu já mostro aqui pra vocês como que eu guardo isso, como que funciona. E aí, a minha ideia agora é fazer isso desde o primeiro livro, mas com vocabulário. Porque as gramáticas até que tá num nível ok pra mim, mas acho que desde o livro 4, as gramáticas, elas foram se complicando, porque aí a gente começa a aprender sinônimos, então o mesmo significado, mas 2 palavras diferentes, e aí dependendo do contexto, é melhor você usar uma ou você usar a outra. E aí junta isso com um monte de outros elementos da língua, né, que a gente vai aprendendo. Algumas coisas ficam pra trás, inclusive por conta dos resumos e por conta desses cards que eu fui fazendo, a minha gramática, ela foi se mantendo num nível ok, mas o vocabulário, ele foi ficando bem limitado, então eu acabava usando sempre as mesmas palavras pra usar com as gramáticas, e eu acho que agora eu preciso ampliar um pouco mais meu vocabulário. E não é nem ampliar de conhecer palavras novas, é ampliar no sentido de reconhecer e relembrar palavras que eu sabia, mas que eu acabei esquecendo, porque também eu acabo não usando muito. E aí, a minha ideia é continuar realmente nesse fluxo de estudo. Então, passou por vocabulário, depois eu quero trabalhar muito com leitura, com escuta, realmente fazer a manutenção do que eu já tenho do coreano, porque com base no que a gente tem no livro, se eu conseguir estar ok
e conseguir praticar com base no que eu já tenho, né? Com base no que eu já tenho de resumo e com base no que eu já tenho dos livros, eu acho que vai dar tudo certo e eu acho que eu vou conseguir me manter no coreano pra que quando ou se eu volte a fazer aula, eu não esteja tão enferrujada, mas que também, caso ou quando, né, melhor, quando eu for pra Coreia, eu já consiga também estar segura com o meu coreano pra usar o meu coreano lá. Eu acho que esse é o melhor dos cenários pra gente se motivar. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo esses resumos, tá? Pera. Oi, estamos aqui, ó, nesse fichário que é da minha época do ensino médio. E aí, como ele é transparente, eu acho que ele foi o único que eu mantive e os outros eu doei tudo. Então, aqui, ó, eu fui recortando as folhas que eu tinha. E aí, cada montinho desse é de um nível. Então, aqui, esse é do nível 1. E aí, aqui aparece de 1, aí 2, que são os vocabulários. Sempre vai do 1 ao 24, tá? Porque a gente tem 24... Não, no primeiro módulo foi 20, porque tinha o começo de alfabeto. Mas enfim, aqui no segundo já é 24, eu acho. Já é 24. E, gente, isso é tudo... coisa que eu ia reciclar. É tudo papel que eu usei em algum momento da minha vida que eu não ia mais usar, que eu ia jogar fora e eu aproveitei. Então, aqui nível 3... Aí, nível 4, nível 5 e nível 6, que foi o último que eu fiz agora, que vocês acompanharam o finalzinho dessa saga. Nossa, pra mim foi muito bom ter feito todos esses resumos, porque eu pelo menos consigo me orientar, sabe? Me achar, revisar alguns vocabulários. Eu sempre tenho a definição, né? Caso tenha mais alguma coisa pra falar. E aí é que sempre tem algumas frases de exemplo. No final, conforme o tempo foi passando, eu fui grifando, né? Mas os primeiros nem tem. Eu acho que depois eu vou grifar tudo pra deixar tudo igual. Ah, não, esse aqui tem. Não sei porque esse aqui não tem. Enfim, né? Vai passando os anos, a gente vai adotando coisas diferentes em cada ano. Mas é aqui onde eu deixo os meus resumos. Inclusive, também tem aqui, ó, quando eu fazia curso no coreano online. Então, todos os conteúdos do coreano online que eu anotava, tá tudo aqui também, de coreano. Então, é meio que uma pastinha de estudos de coreano num geral. Bom, e aí, o que a gente tem pro fim de semana, né? O que a gente tem agora? Eu acho que esse vai ser meio que um vlog de resolvendo pendências ou conseguindo dar alguns checks, sabe? Em listas diferentes de coisas que eu já queria fazer há muito tempo, mas que eu não tava conseguindo. E aí... eu não sei qual vai ser a próxima coisa que eu vou dar check. E eu também não quero ficar antecipando, projetando muito, porque eu acho que isso é uma coisa que eu fazia muito nos outros vlogs. E aí eu não conseguia aproveitar o vlog, na verdade, sabe? Porque eu ficava assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Mas aí eu não fazia nada do que eu falei que eu queria fazer. E aí eu fiz outras coisas. E aí eu chegava sempre no vlog com um tom de, gente, eu queria ter feito isso, mas eu não fiz. Mas eu fiz isso aqui. Então eu acho que eu vou deixar... Não que em aberto, eu tenho sim algumas coisas que estão no meu radar, como por exemplo terminar o Céu Entre Mundos, mas eu não vou definir nada por agora. Eu vou ver dessas pendências o que tá mais perto de concretizar, porque eu acho que assim vai ser mais fácil, e aí eu foco só nessa coisa, e depois eu volto aqui pra vocês e conto qual foi, né, qual foi o item da minha lista, qual foi a parte da minha rotina que eu consegui dar um check, que eu consegui uma marca importante pra vir aqui compartilhar com vocês. Então, é isso por enquanto. Esse fim de semana eu acho que vai ser mais tranquilo, né? Hoje eu não saio de casa. Amanhã, sábado, eu dou aula e tenho ensaio, então é um dia que acaba me quebrando um pouco. E domingo eu provavelmente não vou pra São Paulo, mas tudo depende de uma mensagem. Então, eu vou deixar vocês por aqui, por enquanto, e daqui a pouco a gente se fala.
certo! Voltei aqui pra finalizar esse vlog aqui com vocês. O meu nariz tá um pouco congestionado, então eu acho que a minha voz tá um pouco diferente, peço perdão. E também a luz tá bem baixa, bem fraca. E aqui tá uma grande sombra desse lado do meu rosto, então já peço desculpas porque já é 5:30 da tarde e eu decidi finalizar esse vlog. Eu não ia finalizar ele hoje, mas eu já deveria ter terminado porque ele já encerrou já há um tempinho. Eu só preciso realmente concluir os assuntos aqui com vocês, então vambora. Hoje é dia 14 de agosto. É uma sexta-feira, então sextou um pouquinho doentinha, mas tudo bem. Já está anoitecendo, mas o que eu queria falar com vocês aqui, essa terceira meta, essa terceira pendência, né, que eu consegui atingir nesse final de vlog, no final de julho, não é necessariamente uma tarefa que eu precisava concluir, não é algo que precisava ser fechado, sabe, durante esse vlog, mas foi a retomada de algo muito importante pra mim, que é, no caso, a rotina de leitura. É muito louco e isso é uma coisa que eu realmente acredito, sabe, na minha vida. E é uma coisa que aconteceu no ano passado e que se repetiu agora em agosto, que é que quando a gente realmente tira um tempo para reestruturar algumas áreas da nossa vida e a gente se reorganiza, a gente tira aquele tempinho, aquelas 2 horas todo dia, ou aquele tempo que a gente tem, né, pode ser 15 minutos todo dia, pra gente ir resolvendo pequenas coisas e a gente ir colocando pontos finais em várias frases que estão abertas na nossa vida. Quando a gente conclui isso, abre espaço para algo muito maior e algo que vai acrescentar muito na nossa vida, mas de um jeito que a gente não tem nem noção. No ano passado, eu tava tendo muita dificuldade, eu ainda tenho esse ano, mas ano passado foi ainda mais, dificuldade com treino e com exercício físico. E aí, no final de julho, eu falei, não, eu vou treinar, eu vou fazer, eu vou cumprir as semanas tudo bonitinho. E assim que eu cumpri, acho que 3 semanas. Assim que eu cumpri as 3 semanas fazendo exercício regularmente, eu recebi o convite para participar do casting do show da Isa no The Town, que depois, posteriormente, eu passei e eu dancei, né, o show no festival. Isso para mim foi muito uma mensagem de que essas coisas pequenas que a gente faz no dia a dia vão alimentando coisas grandes que vão acontecer na nossa vida. E agora não foi diferente. Quando eu cumpri a mandala e depois eu cumpri a revisão do coreano, me sobrou espaço mental pacífico para que eu conseguisse voltar a ler e que eu conseguisse voltar a escrever. E também a retomar esses hábitos não como uma obrigação, mas realmente como algo que tá dentro do meu dia a dia. E algo que também ajudou muito isso foi que eu voltei a frequentar a biblioteca do Centro Cultural São Paulo, lá em São Paulo, né, perto da Estação Vergueiro. Eu trouxe vocês mais um pouquinho, né, troquei de lugar de novo, eu espero que tenha ficado melhor. Se não ficou, é o que temos. Mas então, eu frequentava a biblioteca do Centro Cultural. Eu não lembro exatamente o ano que eu ia mais lá, mas teve uma época realmente que eu frequentava muito mais a Vergueiro, eu ensaiava, dançava muito lá, e aí às vezes eu preferia chegar mais cedo, pegar transporte fora do horário de pico, e aí eu chegava bem mais cedo, ficava na biblioteca, e agora, depois de muitos meses sem ir, eu voltei pra biblioteca, e assim, eu não sabia o quanto eu tinha sentido falta da biblioteca até eu voltar pra biblioteca. É um ambiente muito gostoso, e uma das coisas que eu acho mais incrível é que está em São Paulo, que é uma cidade muito acelerada e é uma cidade muito caótica, mas ao mesmo tempo é como se a gente conseguisse encontrar um lugar de pausa e suspensão da realidade no meio, né, no coração de São Paulo. Então, eu tô muito feliz de ter voltado, né, a usar a biblioteca. O que eu fiz muito foi, além de me organizar, né, porque às vezes eu saio de casa muito cedo, não dá tempo, ou à noite eu não tive tempo de concluir o dia, né, na agenda. Eu me organizava, eu fiz muito planejamento financeiro na biblioteca, mas eu também escrevi um pouco, o que pra mim foi muito bom, porque eu ainda tenho dificuldade em encontrar tempo no meu dia, em reservar tempo, em dedicar tempo à escrita. E quando você escreve, você volta a escrever, você lembra o quão bom é a sensação de escrever, sabe? Então, eu tenho esse caderno, né, que é um caderno de sentimentos, é um diário, e ele, na verdade, precisa muito ser colorido e
precisa das colagens, porque eu escrevo os meus sonhos em papeizinhos separados e aí eu vou colando aqui depois. Então tem vários papéis soltos aqui e eu preciso prender logo, porque da próxima vez que eu for sair eu não quero perder, né? Então eu consegui retomar também esse hábito da escrita e o meu foco de muito tempo na leitura tem sido O Céu Entre Mundos, da Sandra Menezes, que já tá assim, gente, detonado. Teve um dia que caiu água aqui, vazou na minha mochila. É um livro que eu tô lendo há muito tempo, porque a escrita não necessariamente me agradou, o que me deixa bem chateada falar isso pra vocês. Mas voltar a ler no Centro Cultural, pra mim foi muito importante. Por quê? Eu tava há muitos e muitos e muitos meses acostumada a ler apenas no trem e no metrô. E aí, gente, o meu caminho de trem e metrô, às vezes, é no máximo 12 minutos que eu fico sentada, que dá pra ler seguido. Então, geralmente, eu fico 12 minutos, mais 6 minutos, mais 7 minutos. Então eu tô lendo muito quebrado e o meu tempo de concentração, ele tá diminuindo. Então quando eu voltei pra biblioteca, no primeiro dia, eu consegui ler 1 hora. Eu acho que foram 2 sprints de 30 minutos, mas ao mesmo tempo já foi muito mais do que eu tinha feito o ano todo. E que, além disso, me ajudou a chegar na reta final desse livro. E finalmente, falta menos de 15 páginas pra terminar? Falta 18 páginas pra terminar. Então eu tô bem na reta final, eu vou terminar esse mês, que já é algo que eu estou construindo, eu estou lendo bastante esse livro. A minha leitura ela é bem lenta, então quem acompanha mais tempo o canal já sabe disso. Quem tá chegando agora acabou de descobrir. Então, o meu foco atual é esse livro, porque eu quero terminar ele logo, quero falar pra vocês logo a minha opinião. A história, já adiantando um pouco, a história, o mundo é interessante, mas infelizmente a escrita me afastou um pouco dos personagens, do mundo que a Sandra Menezes criou. Eu dei o exemplo pra vocês, né, do exercício e do show da Isa no ano passado, e eu tô muito feliz de que esse ano também rolou um negócio bem parecido com isso e apareceu aqui no vlog eu recebendo uma notícia muito boa, e essa notícia, ela chegou no meu WhatsApp logo depois que eu terminei a revisão do coreano. Então, gente, é real, tá? Às vezes, você tem 3 ou 4 coisas pequenas que você tem que resolver, mas você sempre adia, e era pra mim a mandá-la ao coreano e voltar a ler, voltar a ter essa rotina. Quando eu concluí as 2 coisas que precisavam realmente de ponto final, o convite veio, a notícia veio e realmente eu abri espaço mental e na minha vida pra que algo novo chegasse, e algo novo chegou. Só que esse algo novo, vocês só vão ficar sabendo o que é no próximo vlog. Tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gosto de ter esses registros de concluir tarefas, de concluir coisas, porque eu acho que isso me incentiva a concluir mais coisas. Isso também pode incentivar vocês, caso eu tenha alguma estratégia ou caso eu faça alguma coisa que possa funcionar na rotina de vocês, isso também pode ajudar. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal para os próximos vídeos que estão chegando e a gente se vê na próxima. Beijo! E até o próximo vídeo. Tchau!